Eterno nosso Deus, nós somos gratos a Ti. O nosso coração se inclina diante da Tua presença, porque Tu és um Deus maravilhoso, um Deus santo, um Deus justo, um Deus perfeito. E nós nos alegramos na Tua presença, porque a presença do Senhor já faz toda a diferença. Mas nós pedimos nessa hora que o Senhor venha com a Tua palavra, falar ao nosso coração. Que o Senhor venha, Deus, trazer para nós. Cada um de nós aqui precisa hoje de ouvir algo do Senhor. Por isso, Deus, eu me coloco à Tua disposição, para que o Senhor fale conosco nessa noite, e que nós possamos sair daqui com o nosso coração mais fortalecido e dispostos a mudanças. Eu peço, Deus, a Tua bênção, que o Teu Ruach HaKodesh, o Teu Espírito Santo, seja derramado sobre nossas cabeças nessa noite, e que o nosso coração esteja aberto para ouvir a Tua voz. Nós oramos e Te agradecemos, em nome de Yeshua HaMashiach. Amém. Amém. Agora nós vamos pedir as crianças para brincar ali, né? Estar ali estudando, caladinhos, para a gente poder ministrar a palavra, para que todas as pessoas possam estar, né, atentas à voz do Senhor. Você pode abrir sua Bíblia em Salmo 128. Salmo 128. É um salmo conhecido de todo mundo, né? E o salmo diz assim: abençoado é todo aquele que teme ao Senhor, que anda em seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás, e isso te será bem. A tua esposa será como uma videira frutífera pelos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira ao redor da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém todos os dias da sua vida. Sim, tu verás os filhos de teus filhos, a paz sobre Israel. Esse é um salmo bem familiar, né? Porque esse aqui é o retrato da família ideal de Deus. Um homem que teme a Deus, ele vai ter uma mulher frutífera e filhos abençoados. Esse é o propósito de Deus para aqueles que atentam para a sua palavra. Mas hoje nós vivemos uma geração que nós temos percebido que as famílias estão muito decadentes, porque a modernidade do mundo, a evolução das coisas, foram roubando certos princípios que nós conhecemos como a palavra de Deus. E esses princípios, eles estão sendo, muitas vezes, com dificuldade de nós até retratarmos, porque a mente das pessoas hoje, elas estão muito fechadas para a realidade da palavra de Deus. Porque hoje você querer desejar seguir os princípios bíblicos é algo que já está desatualizado. Tanto que hoje nós temos visto que até a forma de pregação hoje tem mudado. Hoje nós não temos uma pregação que traga as pessoas ao arrependimento, uma pregação que envolva as pessoas, mas hoje nós temos mestres, coach, né, como dizem aí, palestrantes, que vão trabalhar o emocional das pessoas, que vão trabalhar a mente das pessoas, numa fé absurda, que não é a fé bíblica. Usando o poder da mente, usando a psicologia bíblica, mas não usando da fé. E a Bíblia diz realmente que nos últimos dias seria impossível encontrar fé, seria impossível encontrar amor. E nós podemos ver que dentro da nossa casa hoje, nós estamos vivendo tudo isso. Hoje não se consegue reunir mais a família, porque hoje nós vivemos uma sociedade que está ocupada, uma sociedade que não está dentro do relógio de Deus, mas está dentro do relógio do mundo, onde o mundo nos envolve, nos incita a fazer coisas, a caminhar junto com eles. Mas eu quero te dizer aqui nessa noite, meu querido e minha querida, que aqueles que são seguidores do nosso Mashiach Yeshua, eles estão contramão desse mundo. Eles não estão seguindo os princípios desse mundo, mas eles estão voltando verdadeiramente para a palavra de Deus, porque é dela que nós precisamos nesses dias. Como Deuteronômio diz:
assentada em sua casa, andando pelo caminho, colocando na mente dos nossos filhos, das esposas, dos maridos, a palavra de Deus. Mas hoje nós percebemos que até os cultos familiares, né? Não tem mais. Marido e mulher não oram junto, é raro. Reunir os filhos. É por isso que eu amo a Torá, porque a Torá ela nos ensina certos princípios que faz de nós família, como o próprio Shabat, né? Que nos faz reunir, parar o tempo para reunir a família. E Deus deseja isso. E eu quero nessa noite falar um pouquinho sobre HaTorá veMishpachá. É uma palavra hebraica que significa a Torá, que é a palavra de Deus, suas leis e seus princípios, e a família. Eu sei que muitas vezes nós ensinamos muito sobre como obter as coisas, como adquirir bens, porque hoje a moda é essa, né? Você tem que ter, não é o evangelho do ser. Você tem que ter, porque quanto mais você tem, mais você está demonstrando que a sua fé é boa. Se você não tem a sua fé, é uma fé fraca. Mas eu vou te dizer que não é a verdade. Pelo contrário, Yeshua falou que aquele que quisesse seguir ele teria que negar todas as coisas. Nós teríamos que negar todos os favores do mundo para viver os favores do Eterno. E aqui nesse salmo a gente aprende muitas coisas. Eu li ele como algo introdutório, mas eu queria falar um pouquinho sobre o projeto de Deus como família. É interessante que quando o Eterno ele projetou a terra, ele deu vida a ela e ele estava ali pensando em família. Quando Deus criou aquele ambiente chamado Jardim do Éden, é interessante que o jardim ele tinha tudo que o homem precisava. Porque hoje as pessoas trabalham tanto para comer, não é isso? É uma fome, né, irmãos? Hoje nós temos assim todo tipo de comida que estraga a saúde, né? Porque hoje as pessoas criam alimentos. Mas a terra produz o que nós precisamos. E o jardim tinha tudo aquilo que o homem precisava. E é interessante que o Jardim do Éden, ele era como se fosse uma beit. O que é beit? Beit é uma palavra, uma letra hebraica, mas significa casa. Aqui nós chamamos de Beit Abba, casa do pai. Então o Jardim do Éden é essa beit que o Senhor separou para nela realizar os seus propósitos. Por quê? Porque a família, queridos, é um projeto de Deus. Se a minha e a sua casa está derrubada, nós estamos descumprindo o que o próprio Yeshua testificou desde o início de todas as coisas. Porque quando ele, como luz, veio a esse mundo, ele veio dar ordem ao mundo, colocando o mundo em ordem, porque o mundo já existia. Mas Deus colocou toda a terra, todo o cosmos em ordem. O sol ali, a lua cá, a terra, as sementes. Para quê? De Deus, para que o homem pudesse ser colocado ali e viver em família, em comunhão com Deus. Deus queria olhar para a sua criação e desfrutar da sua criação. Olhando para os seus filhos e seus filhos viverem em harmonia, em paz, em shalom. Então, queridos, a primeira coisa que nós temos que entender que o livro de Gênesis, ele fala de criação. E é na criação que está a base da nossa fé. Por quê? Porque quando Deus criou todas as coisas, Ele estava pensando em mim e em você. Ele estava preparando uma casa para nós, para que Ele pudesse estar sempre ali, reinando no nosso meio, tendo comunhão com Ele. Mas infelizmente o homem falhou. Deus criou a humanidade à sua imagem, a imagem de Deus. Ele os criou macho e fêmea. Porém, do ponto de vista bíblico, o homem e a mulher são duas coisas diferentes. Hoje estão querendo mudar toda a forma, né? Por isso que eu digo que nós não temos que seguir o que o mundo aí fora dita. A Torá, a palavra de Deus, as Escrituras, elas são a base da nossa fé. E nós temos que crer, porque a fé não é aquilo que eu vejo, mas é aquilo que eu entendo como verdade. E eu testifico através dos meus atos, através do meu cumprimento da palavra de Deus. Mas é interessante que quando Deus criou o mundo, Ele separou a terra, o céu, as águas. Mas quando Ele criou o homem também, Ele separou o homem. Ou seja, os dois estavam juntos. Depois Adonai os separou em duas partes diferentes, que
se completavam. Por isso o homem e a mulher estão em busca eterna de se completar, ou reunir essas duas partes, física e espiritualmente. No judaísmo há um ditado muito interessante que eles dizem que quando a pessoa casa com a outra metade errada, né? Não é a alma gêmea, como dizem, o casamento não dá certo. Mas aqui nós podemos entender que essas duas partes que são separadas, elas são uma só. E você vai entender a partir de agora. Porque quando Deus tira a mulher do homem, Ele estava tirando dele. Ele estava separando a parte, né, do homem, que seria uma parte na qual você vai entender por que Deus criou a mulher. Às vezes nós achamos que Deus criou a mulher só para que o homem pudesse ter prazer, para gerar filhos, não é assim? Não. Hoje nós vamos entender por que Deus criou o homem e do homem Ele tira a mulher. O que nós podemos ver aqui? Que o homem ele está sempre buscando pela sua parte que ele tanto procura. O homem, quando ele está sem uma mulher, como que ele se sente? Vazio, né, irmãos? Ele se sente perdido, não é? Por isso que ele está em busca da sua outra metade. Mas no mundo moderno os papéis estão invertidos. Mas se nós conseguirmos entender essas diferenças entre homem e mulher, nós conseguiremos melhorar nossa casa, nossa vida conjugal, nossa família e a nossa vida também secular. Sabe o que acontece? Hoje nós não sabemos definir quem é homem e quem é mulher. Porque o mundo não está fazendo mais diferença. Você pode ser o que você quiser. Você escolhe o seu sexo. E isso, queridos, é uma aberração diante da palavra de Deus. E nós, como povo de Deus, não podemos concordar com essa ideia de gênero. Por quê? Nós temos que ter a ideia de Gênesis, né? Bereshit. No princípio criou Deus os céus e a terra. E nesse princípio Ele criou homem e mulher. Então nós temos que partir dessa ideia como povo de Deus. Que Deus criou homem e mulher, são duas pessoas iguais e diferentes ao mesmo tempo. Nós somos humanos, mas Deus separou no meio da humanidade homem e mulher. E hoje nós estamos vendo, irmãos, que essa aberração tem entrado dentro da nossa casa. E eu não estou dizendo somente nas pessoas que não estão nem aí para a palavra de Deus, não, no meio dos crentes mesmo. No meio dos crentes hoje está uma aberração, uma sodomia. E nós estamos vendo isso acontecendo aos nossos olhos. E a igreja não está tratando com essa parte. Porque nós estamos aceitando o que o mundo diz. Então nós vamos aceitando as pessoas, porque tem que salvar as vidas, né? Então vamos aceitar elas do jeito que elas são. Nós temos que aceitar elas do jeito que elas são. Mas para poder fazê-las entender quem elas verdadeiramente são. Porque muitas pessoas ainda não sabem quem elas são. E o dia que você verdadeiramente ter um encontro com Deus, você vai reconhecer quem você é. Cada um de nós aqui já teve uma experiência. Por isso nós sabemos quem somos diante do Eterno. Quando Adonai deu a mulher para Adão, foi para testar seu coração e sua fidelidade. Na verdade, Deus não criou a mulher para o homem para poder dar ele prazer sexual, para fazer comida para ele. Não. Deus tirou dele mesmo uma parte para testar o que tinha no coração de Adão. Deus deu a cada um de vocês, homens que estão aqui, sua esposa, para testar seu coração e a sua fidelidade. E nós sabemos que hoje tem acontecido muitos casos de infidelidade no meio do povo de Deus, irmãos. Eu me entristeço muito de ver hoje tantos casamentos fracassados. Casamentos que Deus idealizou e por causa da infidelidade, eu digo que infidelidade não é só traição, arrumando um outro par, mas infidelidade no compromisso do dia a dia, infidelidade na criação dos filhos, porque nós temos que prestar conta, Adonai, tudo aquilo que foi colocado nas nossas mãos, como pai e como mãe.
Cada um tem a sua parte a cumprir. Se uma das partes deixa de cumprir, está sendo infiel ao outro. Se eu, como mãe, não cuido da minha parte, cuidando dos meus filhos, cuidando do meu marido, cuidando da minha casa, ajudando como auxiliadora, eu estou sendo infiel ao meu marido. E o marido, da mesma forma, quando ele não cumpre a sua parte no casamento, ele está sendo infiel à sua esposa. E Deus deu o marido para a mulher e a mulher para o marido, para provar nossa fidelidade de um para com o outro. Adonai viu que Adão era o único ser vivente que vivia sozinho, e assim decidiu fazer dele uma companheira. A mulher foi criada para ser ajudadora e parceira do marido. Sabe o que eu tenho visto hoje? Que as mulheres hoje, muitas vezes, não são parceiras dos seus maridos. Porque o casamento diz assim: na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, em qualquer momento, a mulher tem que estar como parceira de seu esposo, enfrentando as dificuldades. Claro, eu estou falando de um marido fiel, de um marido comprometido com Deus e com seu reino. Nós, mulheres, precisamos ser ajudadoras, parceria. Eu lembro um momento difícil que eu e o Júlio passamos. Ele fala sempre isso. Foi um momento assim de uma crise financeira há uns anos atrás. E a gente ali junto, orando, chorando junto, né? E um dia eu falei com ele: meu filho, eu estou com você porque deve é. Se a gente tiver que começar de novo, nós vamos começar. Sabe o que ele disse para mim? Foi a melhor coisa que eu já ouvi durante esse tempo todo da minha vida com você. Porque eu sei que eu casei com uma mulher fiel. Uma mulher que está junto comigo enfrentando as dificuldades. Porque tem esposa que só quer viver com o marido no momento que está bom financeiramente, o marido está comprando as coisas, está tudo bem. Querida, nós somos parceiras. É nas dificuldades também. E aí nós vamos tentar ajudá-lo nas dificuldades. Mas hoje, com essa modernidade que existe, a mulher, o que ela faz? Eu vou trabalhar fora. Eu vou correr atrás, eu sou se vira aí. Não é se vira aí, não. Somos parceiros. Nós vamos dividir as cargas. Vamos trabalhar juntos, dividir o que temos junto, compartilhar juntos. É isso que Deus quer. O reino é assim. Se eu tenho um dinheirinho, eu divido com meu marido, né, Júlia? A gente fazia, parceiro. Ganhou um tiquinho aqui, a gente passa para cá, ele passa para lá e a coisa fica boa, irmãos. Não falta nada nem para um nem para o outro. Porque um está sempre suprindo o outro, cuidando das necessidades da casa. E nós temos que entender essa parceria, irmãos. Que nós não estamos dentro da nossa casa para competir com nossos maridos. Nós estamos lá para ser parceiros, para ajudar naquilo que for necessário. Quando um homem maltrata a sua esposa, ele está prejudicando a si mesmo. Se você, marido, der um tapa na cara da sua esposa, você está batendo em você mesmo. Sabe por quê? Porque ela foi tirada de você. Quando você fala mal com ela, quando você briga com ela, quando você trata ela de qualquer maneira, você está fazendo é com você mesmo. Porque ela é a sua metade. E muitas vezes o marido não entende isso. Está xingando a si mesmo, está brigando consigo mesmo. E o papel seu, sabe o que é? É buscar consertar essa parte sua que está um pouquinho deficiente. Quando a mulher falha, o marido não tem que tratar ela mal. Ele tem que ajudar ela a ser melhor. Ele tem que tratar ela como se estivesse tratando a si mesmo. Cuidando dela como se estivesse cuidando de si mesmo. Por quê? Porque ela foi tirada de você. Quando o homem e a mulher casam, o que é falado no casamento? E os dois serão uma. É Deus que uniu, então não tem como separar. Quem está separando aí está indo contra a palavra de Deus. Eu jamais vou aceitar a separação de um casamento, irmãos. Eu não concordo com essa ideia. Não concordo. Porque está indo contra a palavra de Deus. E nós precisamos ensinar as pessoas a andar nesse plano que Deus tem para nós como família. Porque a igreja da atualidade tem sido uma vergonha para o reino lá fora. Tem sido um escândalo. Os nossos lares têm que ser testemunho. E hoje nós estamos vendo maridos que maltratam a esposa, ofendem, falam palavras que machucam. E a mulher também muitas vezes. Porque hoje as mulheres não perdem não, viu? Elas também falam eles, né? Briga. E estão querendo andar no mesmo
nível. Então nós precisamos de cuidar um do outro, porque somos parte um do outro. Se você maltrata o outro, você está maltratando a si mesmo. Então, a partir de hoje, quando você pensar em falar uma coisa que vai ofender, lembre-se, você está falando para você mesmo. Amém? Adão sozinho não teria ninguém para desafiá-lo. E ele não teria ninguém para sentir-se obrigado. Por que que Deus deu Eva para Adão? Quando Adão olhava no meio do jardim, ele via o leão com a leoa, né? A cadelinha com seu cãozinho, com seu maridinho lá, o cachorro, né? A mula com o cavalo, né? Os pares estavam lá e ele sozinho. Ele sozinho. E aí Deus falou, então eu vou te fazer uma auxiliadora, uma ajudadora. Para quê? Para desafiar você, Adão. Já que você acha tão bonitinho os bichinhos juntinhos, vamos ver se você vai conseguir sobreviver com o outro lado da sua vida. Irmãos, Deus te dá uma esposa. Irmãs, Deus te dá um marido para você se sentir obrigado nessa terra. Sabe por quê? Porque o casamento é um compromisso eterno. E quando nós falhamos no casamento, é como a Torá diz. Tem 2 mandamentos que eles são símbolos um do outro, que é idolatria e adultério. Muitas vezes nós pensamos que o adultério é simplesmente a traição, arrumar um outro par. Mas aqui eu aprendo com a palavra de Deus que muitas vezes nós adulteramos quando nós falamos mal do nosso cônjuge. O que Adão fez aqui? Ele falou mal de Eva, não foi? Quando Deus foi pedir conta dele, ele falou, a mulher que o Senhor me deu. Quantas vezes você, marido, fala assim, essa mulher com quem eu casei, ela está me levando a tomar essa atitude, ela está fazendo isso, está fazendo aquilo. E a mulher da mesma maneira, um julgando a culpa para o outro. Mas sabe o que eu aprendo aqui? Que Deus, quando Ele nos dá um esposo ou uma esposa, é para que nós possamos viver um desafio nessa terra de compromisso com Deus. Fidelidade. Por quê, queridos? Quando eu me casei, eu tenho uma responsabilidade sobre meu marido, de cuidar dele, das necessidades dele. A mulher da mesma maneira. Eu agora tenho uma responsabilidade, uma obrigação. Acabou a minha vida de juventude, de poder sair para as baladas, como muitos querem por aí, ou viver a minha vidinha como solteiro. Casou, acabou, está casado, é responsabilidade. É mulher para cuidar, é filhos para cuidar. Eu tenho que me sentir obrigado na minha posição, como marido ou como esposa. A prioridade nossa é a nossa família. Sabe, Deus está em todas as coisas, mas se a sua família não vai bem, o seu relacionamento com Deus também não está. Então nós temos que entender que o casamento, para um ou para o outro, é porque Deus quer que você se sinta obrigado com aquela pessoa. Porque o nosso par, ele é um freio para a nossa vida. Adonai fez Eva uma pessoa de opiniões diferentes e independente que poderia mantê-lo sob controle e fazê-lo aprender a se comportar, ou seja, submeter a sua vontade à vontade do outro. É ruim, né, irmãos, quando a gente é casado e que você quer fazer uma coisa e o marido não quer permitir? E a mulher a mesma coisa? Você fala assim, eu queria fazer assim, aí a pessoa fala, não, vou deixar não, vai não. Não é ruim? É ruim, quando você quer fazer uma coisa e o outro está lá te freando. É muito ruim. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu aprendi uma técnica. Semeia, para de frear. Porque aí você também, não vai ser freado. Eu gosto muito de viajar, irmãos, fazer minhas missões aí, né? E é ruim deixar o marido sozinho para trás, né? Mas eu chego com aquele jeitinho assim, e quando eu vejo, eu já estou lá em Israel, né? Eu nunca deixei de fazer as coisas que eu gosto, não. Sabe por quê? Porque no casamento você tem que respeitar o gosto do outro. E você tem que confiar. Mas ao mesmo tempo, você também muitas vezes precisa submeter à vontade do outro. Abrir mão. E essa é a parte mais difícil. Quando o marido fala, olha, eu acho melhor não. É melhor não. Ouça. Ele é o cabeça, ouça.
Mas se a mulher também te der um conselho, marido, para que você não tome uma decisão ou faça alguma coisa, porque muitos maridos muitas vezes erram porque eles acham que são superior à mulher e não aceitam opiniões. Mas muitas vezes Deus usa a opinião da sua esposa para te ajudar, como auxiliadora, porque esse é o nosso papel. Porque a gente enxerga muitas coisas que você, marido, não enxerga. Deus deu à mulher uma visão mais ampla. Então ouça os conselhos da sua esposa também. O casamento foi instituído no Éden, porém por causa do pecado e por eles falar mal um do outro, o casamento passou a ser uma experiência de humildade. Quem aqui é humilde em casa? É fácil ser humilde, irmãos? Baixar a guarda? Não é não. Nós temos como exemplo a história de Oséias. Oséias, ele casou com uma mulher que ele amava muito. E de repente essa mulher resolve trair ele e vai embora. Passado um tempo, Oséias vê a sua esposa sendo vendida numa praça pública como escrava. O que Oséias fez? Ele foi lá e comprou ela. Por isso que a Bíblia diz: com eterno amor eu te amei. Oséias vai lá e compra a sua própria esposa. E é tão interessante que nós vamos ver lá em Oséias 2, 19 e 20. Essa mesma história é um retrato do amor de Deus por Israel. Nós traímos Deus com os nossos pecados. Mas Ele vai lá, através do sacrifício de Yeshua, Ele nos compra. Ele nos devolve a dignidade. Aquela mulher estava perdida. Imagina aquela mulher sendo vendida como escrava no meio de uma praça, todo mundo passando, debochando. Ela ali maltratada. E Oséias vai ali, pega aquela mulher e resgata ela novamente. Isso é um amor fiel. E será que nós temos essa capacidade de humildade? De voltarmos atrás e perdoar alguém que nos traiu? Nós temos que abrir o nosso coração para ter o coração de Deus. Eu sempre falo nas minhas gravações o coração da fé. Porque o coração da fé é um coração que faz coisas extraordinárias. Que faz coisas que para o mundo são loucuras. Porque nós temos uma fé diferente. E aqui nós podemos ver que assim como Oséias é um tipo de Messias, né, que perdoou a sua esposa, e Yeshua é aquele que perdoa a cada um de nós também, por todos os nossos pecados, por nós termos cometido, né? Então, se você hoje está aqui e é casado, você vive uma experiência de humildade constantemente. Porque muitas vezes nós temos que voltar atrás, pedir perdão, nos humilharmos. Não é fácil, mas é necessário. Mas eu não digo isso só para marido e mulher, não. Muitas vezes os filhos têm que ser humildes para pedir perdão, para entender que errou. Sabe, nós precisamos tirar o orgulho de dentro de nós, porque a família é uma experiência de humildade. Nós sempre vamos estar precisando de nos humilharmos um diante do outro para vivermos em paz, para vivermos bem dentro da nossa casa. É um filho que comete um ato que desagrada e você tem que estar ali humilde, tem que estar ali aceitando, tentando reconciliar, e assim é a nossa vida. É interessante que lá no livro de Oséias ele disse assim: casarei contigo para sempre. Por que ele disse isso? Porque quando ele viu aquela esposa dele ali como escrava, ele falou: não, eu não casei com você para separar de você. Eu casei com você para sempre. Casarei contigo em justiça. Ou seja, vou casar com você conforme a palavra de Deus diz. O casamento tem que ser baseado na palavra de Deus. Se o seu casamento não está sendo baseado na palavra de Deus, tem coisa errada e precisa consertar. E quem sabe hoje é um tempo que Deus separou para nós aqui. Você que está aqui sem o seu esposo ou sua esposa, mas pode começar através de você. Amém? Casarei com você no juízo, em benignidade. Ou seja, benignidade são atos de bondade. Eu escrevi aqui assim: quem semeia cortesia, colhe amizade. Quem planta bondade, colhe amor. Se você dentro da sua casa só trata mal, só xinga, só murmura, só faz coisas ruins, você vai receber a mesma medida. Então nós precisamos semear no coração
do nosso cônjuge coisas boas, fazer o melhor, mesmo que ele não faça o melhor ainda, mas quanto mais você fizer o melhor por ele ou por ela, de repente você vai receber aquilo que você plantou. Casarei contigo também em fidelidade. Isso fala de ser verdadeiro, né? Uma pessoa de mão firme. E no final ele diz: e conhecerás o Senhor. Quando nós vivemos uma família que mantém esse peso de comunhão, de justiça, de bondade, de fidelidade, de misericórdia, sabe o que vai acontecer? Nós vamos ser testemunha de que Deus está no nosso meio. A nossa casa tem que ser testemunha de que Deus está lá. Tudo o que acontece dentro da nossa casa, as pessoas têm que ver como um reflexo da presença de Deus. Amém? Mas a família tem como propósito trazer a realidade do reino de Deus e do que Ele é. Pois o casamento entre homem e mulher é um tipo do nosso relacionamento com Yeshua. Irmãos, isso aqui é profundo, sabe por quê? Se você não estiver bem dentro da sua casa com seu esposo, seu marido, ou com seus filhos, sinal que você também não está bem com a terra. Essa história de dizer que eu sozinho, não. A gente não fica bem, não. Você perde a força, porque é na unidade que Deus estabelece a bênção. A Bíblia diz: um ao outro ajudou, seu companheiro diz: seja forte. Porque quando um está lá caído, o outro levanta ele. E assim vai. Essa unidade, essa parceria que Deus deseja, para que nós possamos caminhar juntos com Ele, né? Mas aqui eu pude entender que quando nós estamos bem com Adonai, nós também estaremos bem com a família e com os outros. Quem é que está bem aqui em casa? Tudo bem na Shalom? Com a família, com as pessoas, né? O casamento é um mandamento com o objetivo de construir uma Kehillah. O que é uma Kehillah? Kehillah é uma comunidade, é uma igreja, né? Que nós podemos dizer que é uma casa. O casamento judaico é celebrado debaixo de uma roupa. Quem já foi aqui no casamento judaico? Alguém já viu o casamento judaico? Aqui tem sempre, né? Ele é feito debaixo de uma tenda. E é interessante que essa tenda ela é aberta dos lados durante a cerimônia do casamento. Por quê? Para que as pessoas que estão de fora da tenda possam testemunhar de que aquele casal está realmente casando e que eles vão ser testemunha de tudo que aconteceu com aquele casal. Eu estive lá, vi você se casando, formando uma nova família, então agora você tem que dar fruto. Quando seu casamento não vai bem, sabe o que acontece? Aquele lá também sofre, a casa de Deus sofre. Porque a família é a estrutura da igreja. Então nós podemos entender que Deus quer que nós possamos testificar do amor dele. Por quê? Uma roupa. Quando o casamento está acontecendo, as pessoas estão lá como convidadas, e aquele casal está ali debaixo, né? E está o rabino ou o pastor fazendo o casório. O que nós podemos ver? Que aquele casal ali está formando um novo lar. É tão bom quando alguém chega perto da gente com um convite de casamento, né? A gente não se alegra. Mas quando a notícia da separação chega, como que a gente se sente? Frustrado. Poxa, eu torci para que o seu casamento desse certo. E sabe por quê, queridos, que essa tenda ali? Porque quando nós formamos um novo lar, Deus transforma aquela casa num lugar separado. A sua casa é um lugar separado. Você já reparou? Por que nós construímos muros ao redor da nossa casa? Para proteção. Para que nós possamos ter liberdade dentro da nossa casa. Para que não haja nenhum intruso. Para que a gente possa estar ali vivendo naquela comunhão, sem nenhuma perturbação que venha de fora. Agora imagine se sua casa fosse toda de vidro. E as pessoas passassem e vissem você lá no seu relacionamento, com seu marido, né, com sua esposa, você comendo, você no banheiro. Então nós precisamos construir paredes que separam a nossa vida, a nossa casa das coisas lá de fora. Nós não podemos deixar que as coisas de fora entrem dentro da nossa casa. É por isso que nós colocamos muros de proteção, paredes que protegem. O
tabernáculo, ele é um modelo dessa comunhão entre Deus e nós. Porque para você chegar no Santíssimo Lugar havia separação. Deus não queria que quando o sacerdote estivesse lá no Santíssimo Lugar, as pessoas vissem a intimidade do sacerdote com o Eterno, porque era algo tão profundo, assim como um casamento. Deus pede que coloque cortinas nas janelas, portas fechadas. Por quê? Porque Deus quer intimidade. Assim como um homem e uma mulher estão juntos, é assim que Deus quer a gente com Ele. Intimidade, separado. Meu querido, não deixe que a sua casa seja infiltrado em coisas que não são decentes à palavra de Deus. Não permita que pela janela, pela porta da sua casa entre imoralidades, músicas profanas, conversas que vão denegrir a imagem de Deus. Não aceite o pecado dentro do seu lar. O pecado tem que ser tratado dentro da nossa casa, meus queridos. Muitas vezes nós jogamos a responsabilidade para a igreja. Mas a nossa casa é uma beit, é uma comunidade, um lugar de comunhão, aonde nós precisamos tratar com o pecado. Os pais têm que corrigir os filhos, sim, enquanto pode, porque depois, queridos, que o pecado entrou, desanda tudo. Então nós precisamos tratar, corrigir os erros da nossa família. Interessante que uma casa é um lugar separado, é um lugar kadosh. Nós cantamos aqui, guria mesmo, né? Que Deus é kadosh. Se nós servimos um Deus santo, tudo na nossa vida tem que ser santificado também. Tem que ser separado para Deus. O nosso lar é um templo onde o marido é o sacerdote. Ele deve assumir o papel de liderança espiritual. Quantos maridos aqui reúnem com os filhos para orar? Quantos maridos aqui assentam para ler a palavra com os filhos? Ou deixa a responsabilidade só para a esposa? A responsabilidade é sua, marido. É você que lidera espiritualmente os seus filhos. É você que cuida dessa parte. É você que tem que apresentar os seus filhos diante do trono de Deus. Na oração, no jejum, no conselho, puxando a rédea, no aconselhamento. Tem que ter essa posição, mas muitas vezes nós deixamos para as esposas. E a esposa é coração mole, querido. Quando vê, desandou tudo. Mas os pais têm que ter pulso dentro do lar. Os pais têm que ter um posicionamento correto. Pecado aqui não. Isso aqui eu não aceito. Queridos, se nós tratarmos os nossos filhos, passando a mão na cabeça deles, porque nós amamos eles, nós vamos criar marginais, prostitutas, drogados e etc. Porque pecado tem que ser tratado e pecado tem nome. E nós não podemos aceitar o pecado dentro da nossa casa, porque ela é santa, ela é separada para o nosso Deus. Quem constrói o altar em sua casa, sua Beit El, né, casa de Deus, é o homem. O altar quem faz é o homem. Vocês vão ver em todo o tempo na Bíblia o homem edificando um altar ao Senhor. Vocês vão ver desde o início da criação. Todos os profetas, servos de Adonai, eles erigiam um altar ao Eterno. Mas muitas vezes, queridos, essa responsabilidade não está nas nossas mãos. Porque nós vamos empurrando as coisas. E o que é o altar? É a televisão? É o videogame? É o futebol? Não. Na nossa casa tem que haver um lugar separado para Deus. Um lugar aonde nós reunimos para falar das coisas santas. A congregação tem um altar, não tem? Toda igreja tem um altar, não é isso? Por quê? Porque é um lugar separado, um lugar de reverência, um lugar aonde a gente não senta para comer marmita, um lugar aonde a gente sabe que esse lugar aqui é um espaço santo, separado. E na nossa casa tem que haver um lugar aonde nós vamos ter comunhão. E sabe que lugar é esse? Na nossa mesa. Ali é o altar. Porque o homem está ali como cabeça e a mulher traz os elementos para a comunhão, que é comida. E nesse momento de comunhão ela traz comida santa.
ela traz a santidade, ela purifica os alimentos, ela ora sobre os alimentos, mas o homem está ali como sacerdote para abençoar, para bendizer. Queridos, isso está faltando nos nossos lares. É por isso que hoje nossas casas estão desestruturadas. Nós temos tempo para ficar hoje na casa, sabe como? Nós vamos estar no celular. Cada um no seu quarto, no seu zap. Mas a família não se reúne mais para ter um momento separado para Deus. A gente podia voltar a fazer isso um dia? Não é tão difícil, irmãos. Comece por você. Se ninguém quiser vir, vá sozinho. Porque uma hora vão ver e vão falar, não, eu vou lá. Vou sair do meu quarto aqui, vou sentar ali com meu pai, com a minha mãe, vou estudar a palavra. Porque é assim que tem que ser feito, irmãos. Mas eu faço uma pergunta. Quem é o templo que este homem edifica? Se o altar quem constrói é o marido, quem é o templo que o homem edifica? Simplesmente a mulher. Ela é o templo onde o homem entra para adorar, pois o sexo é um vínculo de santidade que fortalece o casamento. Quando um homem e uma mulher se relacionam, o homem entra na mulher. Ela é a casa que ele entra. E para que ela entra? Ele entra para dar frutos, para ter prazer, para alegrar. E a glória de Deus está ali, porque Deus está ali abençoando esse momento. Quem sabe naquele momento ali Deus está mandando um frutinho lá no ventre, né? E vem aí um bebê. Deus está ali abençoando. Mas existem altares também, queridos, quando o diabo está, viu? Porque Deus abençoa aquilo que vem das mãos dele. Mas existem muitos altares feitos aí para o inimigo. Altares para Baal. Relacionamentos sexuais fora do plano de Deus. E aí vem um fruto que Deus não queria. Mas Ele permite. Sabe para quê? Para tratar com a nossa vida. Então nós precisamos entender que nós criamos esse vínculo de comunhão entre marido e mulher, porque Deus, Ele criou o sexo como algo santo também, como algo que abençoa o casal. Deus se alegra nisso. E hoje nós vemos uma deficiência, muitas vezes, no relacionamento de marido e mulher nessa área, porque as mulheres estão muito cansadas, os maridos estão cheios de problemas, e nós estamos esquecendo de viver os princípios que Deus deixou para nós como algo bom. Quando um casal se relaciona sexualmente, ali é a demonstração de nosso relacionamento com o Eterno. Ou seja, quando um homem e uma mulher estão juntos, eles se desnudam. Eles não têm vergonha um do outro. Ali há um comprometimento. Queridos, isso aí, sabe o que é? Um prenúncio para nos ensinar como Deus nos quer na presença dEle. Desnudados, transparentes, sem vergonha. Não estou falando de ser sem vergonha não, queridos, mas sem timidez na presença dEle, mas abrindo a nossa vida diante dEle, abrindo o nosso coração. E é tão interessante que quando o marido vê sua esposa, ela pode ser gordinha, magrinha, ter cicatrizes, mas ele naquele momento ele não preocupa com isso. O marido, quando ama sua esposa, ele não preocupa com a sua aparência. Ele não vê seus defeitos físicos. Por quê? Porque o prazer que ela causa nele, para ele é o suficiente. Deus agrada disso, queridos. Às vezes a pessoa fica olhando beleza. Porque é assim, é assado. Os casamentos fracassam por causa dos nossos olhos da carne. Mas começa a viver um casamento espiritual, porque sexo também é espiritual. Deus está nisso, Deus está comprometido com isso. Então nós temos que entender que o nosso relacionamento com o nosso esposo é um tipo do nosso relacionamento com o Eterno. E quando o nosso relacionamento com o Eterno está bem, essa parte também é bem sucedida, irmãos. Porque Deus nos alegra, nos presenteia, nos dá prazer. O relacionamento sexual gera vida. Neste momento da concepção, há uma intervenção divina. Nós geramos vidas no nosso relacionamento com Deus. Se um homem e uma mulher geram filhos físicos, nós também geramos filhos espirituais, quando temos um relacionamento íntimo com Deus. Ele nos dá filhos espirituais.
Quando a mulher causa prazer no marido, ela será louvada, assim como o prazer que Adonai nos proporciona nos leva a adorá-lo. Todo marido, quando ele tem um relacionamento feliz, ele agradece a esposa. Ele fica feliz, fica. Mulher ganha presentes. E assim é Deus, queridos. Quando a gente tem um relacionamento profundo com Deus, Deus também vai se agradar de nós. Ele vai falar coisas boas a nosso respeito, assim como o marido louva a sua esposa, né? Você é maravilhosa, né? O homem é incompleto sem a mulher, assim como sem Deus não somos nada. Queridos, eu estou falando aqui sobre casamento porque é a base daquilo que nós estamos tratando de família. A família começa com o casamento. E para a nossa família ser bem sucedida, nós precisamos de ter um pilar do casamento, que é a base, pai e mãe, tem que estar bem. Para que nós possamos gerar filhos abençoados, né? Quando duas almas se juntam, é para formar uma. A necessidade de dar um pouco de si para criar uma nova, ou seja, gerar filhos, é aí que surge o pai, a mãe, ou seja, a família. Não existe uma família se não existir pai e mãe, né? Marido e mulher, que é uma base da família, é o casamento. Para a gente ter família abençoada, o casamento tem que estar bem. O relacionamento do casal tem que estar bem. A família é um tripé, cujos pés se assentam na base, que é a Torá do Eterno. Ele, Yeshua, é a pedra angular que sustenta a nossa casa. Ou seja, o que é um tripé? Imagina um bando de 3 pés. Pai, mãe e filhos. Porque os filhos é o resultado dessa unidade. Pai mais mãe vai gerar filhos, né? Por isso que um casamento, quando não há filhos, o casal fica meio frustrado. O povo de Deus, o povo de Israel, quanto mais filhos eles têm, o marido se sente mais feliz. Se você vê Israel, os judeus, eles, quanto mais menino a mulher produz para eles, você pode saber que o casamento ali é bem sucedido. Agora, às vezes, os casais corretendo ter filho hoje, né? Não, mas não podemos ter filho não, né? Então, os filhos são resultado desse relacionamento, né? O lar, como um templo, é um compromisso que exige sacrifício. Nós temos que nos entregar, apoiar, reter, semear, se calar. Temos obrigações e devoções, ou seja, é uma aliança eterna. Por que eu estou falando de sacrifício? Porque o casamento, um lar, uma família, tem que haver uma entrega. Se não houver uma renúncia de todas as partes, a família não vai conseguir se manter firme. Então o pai, a mãe e os filhos, todos têm que buscar ter essa direção de que eu preciso ceder, eu preciso apoiar, eu preciso participar. Sabe o que eu vejo muitas vezes nos lares hoje, irmãos? Que os filhos às vezes pensam que as obrigações dentro de casa é só da mãe. Eu não tenho que arrumar a cozinha, não. Isso não é obrigação minha, não, é sua. Eu não tenho que fazer isso, não tenho que fazer aquilo, isso é papel do meu pai. Mas uma família não funciona assim, não. Uma família, todos participam, todos cooperam, todos ajudam. E aí nós vamos ver o equilíbrio do lar. Mas se só um fica sobrecarregado, o lar se desfaz. O fardo fica muito pesado. E aí nós vamos ver um casamento desestruturado, uma família estressada, uma família desequilibrada. É interessante que o casamento exige uma circuncisão, não é assim? Todo mundo aqui sabe o que é circuncisão? É um sacrifício, não é? A circuncisão é quando o homem, ele retira, né, o invólucro do seu órgão genital. Porque ele está fazendo um comprometimento, uma aliança física dele com o Eterno. Não é isso? Mas é interessante que o menino é feito isso quando ele está no 8º dia. E é feita a circuncisão do bebê porque o pai compromete seu filho dentro dessa aliança que ele já tem com o Eterno.
Você, pai, é responsável de aliançar seu filho diante de Deus. Por isso que você tem que cumprir alguns rituais, apresentando seu filho no altar, fazendo lá o bar mitzvah, ou bat mitzvah, né? Nós temos que comprometer os nossos filhos, levar nossos filhos à presença de Deus. E no meio judaico eles fazem circuncisão mesmo do menino. Mas é interessante que fica a pergunta, e a mulher? Como que ela entra dentro dessa aliança desse marido com o Eterno? Através do casamento. Porque quando há o casamento, a mulher ela rompe, né, o seu invólucro. Então o menino ele recebe a circuncisão ao 8º dia. E a mulher judia ela recebe no casamento. Por quê? Ela entra na aliança juntamente com seu marido. Uma só carne. Vocês estão entendendo? Há um sacrifício. O casamento exige um sacrifício. Mas o problema, irmãos, é que muitas vezes tem muitos homens aliançados com muitas mulheres. E isso é uma responsabilidade terrível. Porque nós vamos ter que prestar conta a Deus. Com quem nós estamos aliançados? Então, para que o homem pudesse gerar filhos e ter uma família, ele tinha que romper esse véu interior da mulher, fazendo com ela uma aliança. Então, o casamento é uma coisa muito séria, irmãos. Muito séria. E nós achamos que isso assim, não deu certo aqui, eu arrumo outro, né? Não. Comprometimento físico. E Yeshua fez uma aliança de sangue na cruz. E o véu foi rasgado para que pudéssemos ter acesso a ele e gerar filhos. Um relacionamento de um matrimônio é a mesma aliança que Deus tem com o homem. Quando o homem e uma mulher se relacionam, ali há um sangue, né? Quando rompe ali aquele invólucro. E assim Yeshua, ele fez uma aliança. Ele derramou o sangue dele por nós. E a palavra de Deus diz que naquele momento o véu foi rasgado, para que nós pudéssemos agora ter acesso à casa de Deus, ao templo de Deus, à presença de Deus. Querido, tudo que é regido no mundo espiritual reflete aqui na terra. Por isso que o casamento aqui da terra, ele é um reflexo do casamento que haverá no futuro. Por isso que haverá as bodas do Cordeiro, haverá uma aliança. E nós estamos nesse propósito aí, aliançados com o Senhor. Mas a aliança não se cumpriu toda ainda não, irmãos. Nós estamos no caminho. Mas vai chegar o momento que Yeshua vai voltar para buscar a sua noiva. E essa noiva é uma família comprometida com Ele. Uma família que obedece os mandamentos. Uma família que está ali dando sua vida, seu sacrifício. E hoje nós percebemos isso, que a igreja hoje tem sofrido por causa das famílias que estão desestruturadas. As igrejas hoje estão enfraquecidas. Queridos, hoje, para você ter uma igreja com um número de pessoas, você tem que implorar as pessoas para que elas possam estar na casa do Senhor. Então, nós temos que pensar nisso. A mulher é quem constrói o templo interior de sua família. Ela traz a Shekinah de Adonai. E como que ela faz isso? Quantas mulheres aqui em famílias moram com família? Tem alguém que mora sozinho? Todos nós aqui temos uma família, né? E qual que é o papel da esposa ou da mulher? Ela tem o papel de trazer tranquilidade para dentro de casa. A Bíblia diz assim: o coração do marido que confia na esposa leal é tranquilo e despreocupado. A mulher tem que trazer paz para dentro de casa. Mas existe muita mulher que fala demais, briga demais, reclama demais, queixa demais. Né? Existem muitas filhas também faladeiras, né? O que nós podemos ver? Que a mulher, ela tem que trazer paz para dentro da casa. Mas uma mulher que vive só de queixumes, de reclamação, ela tira toda aquele momento de tranquilidade. O marido fica esgotado, não é verdade? Mas ela também, ela traz encorajamento. As coisas são difíceis, o papel da mulher é levantar a família. Não, gente, vamos conseguir, nós vamos batalhar, vai dar certo. Ter sempre uma palavra de ânimo. Mas o papel da mulher também é confiar em Adonai. Ou seja, a mulher ela é chamada para trabalhar com Deus, sabe para quê? Para confortar e apoiar o marido.
Sabe por que nós, mulheres, Deus nos chama a oração? Porque nós, mulheres, Deus nos separa. Muitas vezes a mulher parece que é mais sensível, né? Para muitas coisas. Ah, tem um culto ali, as mulheres vão. Ah, vou fazer visita, lá as mulheres. Os homens é uma minoria que enfrenta os desafios aí fora, irmãos. O que nós podemos entender aqui? Que quando a mulher, ela busca a Deus, ela confia em Deus, sabe por quê? Porque ela é levantada para apoiar a família espiritualmente, para confortar a família, ter sempre uma palavra de ânimo para o esposo, ter sempre uma palavra de conselho para os seus filhos. Então nós temos que entender que o homem, ele é aquele que trabalha a parte externa da família, e a mulher é aquela que trabalha a parte interna. O papel da mulher dentro de casa é educar os filhos, cuidar das coisas, trazer um ambiente de paz, de shalom dentro da sua casa. Mas todo mundo pertence a uma família. Não somos fruto do acaso. Alguém aqui não pertence a nenhuma família? Todo mundo pertence a uma família, né? Por isso a Torá, que é a palavra de Deus, não nos considera como pessoas anônimas. A Torá vê cada pessoa como parte de uma família. Todos nós aqui pertencemos a uma família. Todos nós tivemos um pai e uma mãe. Mas agora, qual tem sido o nosso papel como parte dessa família? O que eu e você temos feito para manter a nossa família dentro dessa estrutura que Deus deseja? É interessante que Adão e Eva foram os únicos seres humanos que não tiveram mãe. Eles nunca tiveram mãe, né? Por quê? Porque Adonai era para eles pai, mãe, e ainda por cima Adonai fez uma coisa tremenda. Deu Yeshua a ser irmão. Gerou um filho para eles, deu um irmão. Nosso irmão mais velho, Yeshua, né? Deus sempre quis essa família, queridos. Então todos nós fazemos parte de uma família. Sabe, eu amo a minha família, eu tenho saudade da minha mãe já partiu, eu sinto falta dela, dos conselhos dela, do carinho dela, do esforço que ela fazia, de ver minha mãe cuidando da gente. Eu, quando era mocinha, adolescente, né, às vezes tinha aquelas coisas, minha mãe passava a noite ali fazendo compressa na barriga para tirar dor, aquela preocupação com uma roupa melhor para a gente vestir. Eu tenho muita saudade disso. Sabe? Eu creio que cada um aqui que já perdeu seus pais sabe como que é ruim. Quem já perdeu o marido, não ter mais ali um companheiro para conversar, para poder dividir as cargas de dentro de casa. Não é fácil, irmãos. A coisa mais gostosa que tem é a família. Então, irmãos, fiquem junto com sua família. Não deixe que nada venha desestruturar a sua casa. A família, cada família que se forma é como se estivesse resgatando o povo de Deus. Deus alegra quando uma pessoa se casa, porque aquela família ali já é um resgate para juntar o povo de Deus. É mais uma família que está chegando, né? O conceito de família bíblico é um comportamento adequado à palavra de Deus. O que eu quero dizer com isso? Qual que é o estilo de vida meu e seu como servos de Deus dentro da nossa casa? A Bíblia, ela é cultural, não é isso? A Bíblia mostra o estilo de vida, o comportamento. Mas será que nossas famílias, elas estão vivendo uma estrutura bíblica? Será que as nossas famílias, elas estão tendo um modo de caminhar como a palavra de Deus nos orienta? Queridos, essa palestra é para nossa reflexão. Às vezes nós achamos que está tudo bem dentro do nosso relacionamento, com pessoa, com família, mas nós precisamos melhorar como povo de Deus, né? O conceito de família bíblico é um comportamento adequado à palavra de Deus. Então nós precisamos de ter um estilo de vida diferenciado. Uma família segundo a Torá é aquela que aceita as diferenças, mas que reconhece sua igualdade. Cada um sabe o papel que ocupa. Fica essa pergunta aqui: você e eu estamos ocupando o papel que foi colocado para nós? Você tem sido um verdadeiro marido, um verdadeiro pai? Você tem sido uma verdadeira esposa, uma verdadeira mãe?
Você tem sido um filho fiel e obediente aos seus pais? Nós temos que repensar sobre isso, querido, do nosso papel dentro da nossa casa. Qual papel eu estou ocupando? Tem uma irmã que amo demais, a Carmen, Lourdinha. E eu admiro muito ela, porque é uma mulher fiel a Deus. Eu vi ela passando esses dias na rua, subi para ela, vai para a obra. E a Mirinha é a filha dela. Eu vejo o carinho que a Mirinha tem com a irmã Lourdinha. Está sempre ali junto com ela. Hoje não é uma senhora viúva, né? Tem muitos problemas, mas elas estão sempre juntas. Amizade. Isso é louvável. Sabe? Nós temos que ser assim. Amigos. Comprometidos. Na alegria, na tristeza, nos momentos difíceis. Sabe? Nós precisamos estar comprometidos como família. Um ajudando o outro. Às vezes até abrindo mão da própria vida. Para poder resgatar a vida do outro. Né? Para que o outro esteja bem. Quando isso acontece, haverá paz no lar, pois haverá paz onde duas coisas diferentes conseguem andar juntas. Você é igualzinho ao seu marido? Você é bem parecido com sua esposa? Hã? Os filhos são parecidos? Somos todos diferentes, somos. Mas, olha o que Deus faz. Ele cria uma coisa chamada família, coloca pessoas diferentes, com pensamentos diferentes, com caráter diferente. E ele fala assim: vocês agora vão ter que aprender a andar juntos. Sabe por quê, irmãos? Porque a família é o reflexo daquilo que nós teremos no futuro, no reino de Deus. Nós já estamos sendo treinados para a eternidade. Nós estamos aprendendo um com o outro. Porque no futuro seremos todos irmãos. No futuro seremos todos uma única família. E a igreja, ela também tem que ser assim. Somos pessoas diferentes, mas que podem e conseguem andar juntas. Sabe por quê? Porque Deus é o centro da nossa vida. E se Deus é o centro da nossa vida, nós temos capacidade sim, de conseguir a manter duas coisas diferentes, andando juntas e em paz. Qual é o papel do homem na família? Homem em hebraico é a palavra ish. Mas, na família ele é chamado de Baal. Por isso que o povo falava Senhor, né? Meu Baal, meu marido. O papel do homem dentro da casa é como se ele fosse o dono. O marido é aquele que governa, é aquele que domina. Mas cuidado, viu, queridos? Ele tem que dominar com amor, não com violência. Porque muitos confundem o versículo que diz assim, que a mulher deve submeter ao marido. Mas é submeter ao amor do marido, não é submeter às pancadas, aos xingos, né? É submeter ao amor. Então, o papel do marido é esse mesmo, governar a casa, cuidar e tal. Como cabeça da família, o esposo é responsável pelo bem-estar, ou seja, ele não é o manda-chuva dentro da casa, mas assume amorosamente a responsabilidade de cuidar e atender às necessidades dos que estão debaixo da sua autoridade. Ou seja, o marido é o provedor. É o marido que tem que ir lá fora buscar as coisas, não é a esposa. Porque se isso acontece, os papéis estão trocados. O homem provê, a mulher recebe, né? O pai assume a liderança espiritual da família. Como sacerdote do lar, ele deve manter em santidade. É interessante que no judaísmo os homens, eles usam alguns adereços como demonstração de ser separado. Ele usa esses adereços dentro daquele lar para mostrar que ele recebeu de Deus, né, essa função como sacerdote dentro da sua casa. Ou seja, no judaísmo eles usam o talite, né? O talite, ele representa a sujeição deste marido em andar em obediência à palavra de Deus, que é a sua Torá. E ele usa também o kippá, que representa a sua submissão à autoridade de Deus. Ou seja, ele sabe que acima dele existe alguém. Ele é o cabeça, mas ele sabe que acima dele tem um Deus, que ele tem que submeter a esse Deus. Ou seja, Deus é o cabeça de Yeshua, e Yeshua é o cabeça do homem. O homem é o cabeça da mulher, e a mulher lidera a casa com os filhos. Amém?
Então nós temos que entender que Deus separa o marido não para ser um autoritário dentro de casa, mas como uma autoridade de Deus representando o céu. Porque ele é o sacerdote que tem que cuidar espiritualmente da sua casa. O pai também tem que transmitir aos filhos toda a palavra. Interessante que no meio judaico, o pai ele tem que ensinar a criança as leis. E é interessante que lá em Deuteronômio, né, fala: tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa. Nós recitamos isso, Shema, né? Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai, né? E aí vem o complemento: e amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu poder, e estarão permanentemente no teu coração essas palavras que hoje te recomendo, e as ensinarás diligentemente a teus filhos, e falarás a respeito das mesmas, quando estiveres sentado em tua casa, quando estiveres andando pelo teu caminho, quando te deitares, quando te levantares, e as atarás como sinal nas tuas mãos, e serão como frontais entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Então o que nós podemos ver aqui? Que o pai, ele tem esse papel de transmitir para os filhos a palavra de Deus, porque nossos filhos vão ser testemunha do nosso relacionamento com Deus. Como você, pai, vive dentro da sua casa, você está testemunhando, você está sendo um espelho dos seus filhos. Se ele estiver mentindo, se ele estiver brigando com sua esposa, se ele vê suas atitudes com sua mulher, ele vai ter um reflexo daquilo para a vida toda. E assim também nós, as mães, as mulheres, as nossas atitudes vão ser reflexo na vida dos nossos filhos também. O pai é responsável em abençoar os seus filhos. Abençoar significa conceder poder e autoridade para que ele seja próspero e bem-sucedido. Deixa eu falar uma coisa aqui, irmãos. Se você, pai, não tem costume de pôr a mão sobre a cabeça do seu filho e abençoar ele, você está perdendo uma grande oportunidade. Porque na Bíblia nós vamos ver sucessivamente todos os pais separando seus filhos, abençoando seus filhos, impondo suas mãos. Sabe por quê? Porque a única pessoa que tem autoridade para abençoar o filho é o pai. Não vai pedir o pastor, não. Não vai pedir o padre, não vai pedir o rabino, não. É o pai que tem que abençoar. Porque ele transmite para o filho aquilo que ele já recebeu de Deus, ou que ele já recebeu dos seus pais. Então é uma necessidade de nós abençoarmos nossos filhos. Mas às vezes a gente esquece disso. E aí vem o filho lá na marginalidade. Por quê? Porque não abençoou. Muitas vezes maldisse, praguejou, denominou, rotulou o filho de muitas coisas. E aí lá no futuro quer ver o quê? Então, queridos, comece a abençoar o seu filho. O papel da mulher na família. Tem muitas mulheres aqui? Muitas, né? É interessante que o homem, ele não pode satisfazer o seu objetivo básico da vida, a perfeição espiritual, sem a ajuda da sua esposa. Eu acho que a maioria dos maridos não anda sem sua esposa, né? As mulheres são como uma coluna mesmo na vida dos seus maridos. Mas olha que coisa interessante, que o homem, ele constrói uma casa mas quem mantém ela de pé são as mulheres. Por quê? Porque a mulher é a coluna da sua casa. Então nós temos que entender pela palavra que o homem ele constrói o lar, mas quem vai manter a casa de pé em firmeza é a esposa. E agora nós vamos falar aqui rapidinho, já estamos quase terminando, irmãos. O que é o papel da mulher na família? A mulher é aquela que mantém acesa a chama da Torá diariamente através da prática. O que nós podemos ver? Que a mulher, ela tem que ter uma participação dentro da casa. Ela tem que ter uma vida de oração. Ela tem que ter um comprometimento com Deus. Ela tem que ter palavras de sabedoria. Porque o papel de mestre é da mãe. É a mãe que ensina os filhos. Então ela tem que saber como lidar com as situações, né? Então,
a palavra tem que ser sua prática de fé. Se você, mulher, vive a palavra de Deus, os seus filhos, pode até ser que no momento pareça não estar nem aí, mas no futuro eles vão ter o reflexo disso. Te vendo orando, te vendo ali, né, adorando e falando sempre da palavra de Deus. Todo homem nasce de uma mulher. Qual homem aqui que não nasceu de mulher? Então valorize as mulheres, viu? Porque elas carregam os homens no ventre 9 meses, e não é fácil, né? Elas dão de si mesmas por a vida de um filho. Então todo homem nasce de uma mulher, é filho de uma mulher, mas toda criança é o pai de um homem. O que eu quis dizer com isso? Que toda criança pode ser um menino ou uma menina. Ele vai ser pai ou mãe, porque a palavra pai está generalizado tanto pais, né? Homem e mulher, pai e mãe. Então, 100 homens podem formar um exército, sim ou não? Mas é preciso uma mulher para fazer um lar. Sabe por que os lares hoje estão desestruturados? Porque as mães hoje estão ausentes. A maioria das mães estão na rua trabalhando e não estão cumprindo o seu papel como mãe. E às vezes joga os filhos na escolinha, nas babá, deixa com a mãe, com a avó. Sabe o que está acontecendo nos tempos de hoje? Que eu tenho lido muito sobre esse assunto. E muitas filhas geram filhos e jogam para a mãe cuidar, porque elas têm que trabalhar fora. E a hora da mãe descansar está cuidando dos netos. Então, queridos, nós precisamos mudar a história da sociedade do povo de Deus. Não é que a mulher é proibida de trabalhar, mas a prioridade dela diante de Deus é os filhos. Ela tem que orar para que Deus dê para o marido um salário bom, para que Deus abra um caminho melhor para o seu esposo. Mas nunca entregue seus filhos para outra criar, não, porque ela vai ensinar errado. Quem tem que criar os filhos são as mães. Nós somos mães e temos que cuidar dos nossos filhos, pagando o preço que tiver que pagar. O nosso papel é cuidar dos nossos filhos. A palavra mulher em hebraico é a palavra isha. Homem é ish, né? E é interessante que a palavra fogo é yesh, que é a mesma raiz, né? A mulher pode trabalhar, fazer negócio, pode fazer tudo, mas a cabeça dela vai estar sempre voltada para casa. Por isso ela é chamada de dona de casa, ou seja, a queret rabait, o fundamento do lar. A mulher pode sair, trabalhar, fazer um monte de coisa, mas a cabeça dela vai estar sempre voltada para casa. Ah, será que meu filho alimentou? Será que meu filho tomou banho? Será que machucou lá na escolinha? Será que o outro lá mordeu ele? Será que não sei o quê? As mães ficam doidas, não ficam? E sabe o que está acontecendo? As mulheres hoje estão estressadas, cansadas, e não tem tempo nem para os seus maridos, porque elas estão esgotadas espiritualmente, mentalmente, e com isso suas vidas estão se enfraquecendo também. A cabeça do homem é como se fosse o ministério exterior, e a mulher é o ministério da fazenda. Ela cuida das coisas que está dentro do país, enquanto os homens se preocupam com o que está fora. Ou seja, o homem quando está dentro de casa está preocupado com o que ele tem que ganhar lá fora, não é assim? Mas a mulher quando está trabalhando lá fora, ela está pensando o que ela tem que fazer lá dentro de casa. Ela está com a mente dividida, e com isso, querido, nós estamos tendo famílias sofridas. E aí nós estamos gerando filhos que estão pagando preço muitas vezes. E os filhos estão aí marginalizados, fora do caminho do Senhor. Quantos filhos de crente hoje estão no mundo? Quantos filhos de crente hoje estão nas drogas, na prostituição? Por quê? Por causa de uma família desestruturada. Todo ser da mulher emana dela algo interior que se chama fé. Queridos, a fé é algo que Deus já colocou nas mulheres, né? Não é que a mulher tem mais fé do que o homem, não, mas ela dentro de si mesma, para gerar um filho, tem que ter muita fé, não é? Então, emuná é a palavra fé no hebraico, e ela é representada pela palavra em, que é o mem. E é tão interessante, queridos, que a palavra mãe, posso dizer, quase que 90% em qualquer língua, tem um M.
Eu vou citar algumas aqui. Em alemão é Mutter, em espanhol é madre, em francês é mere, em inglês é mother, em italiano é madre, em hindi é mari, em galego é mai, em grego mana, em norueguês é mor, em russo é morte, no hebraico é ima, em urdu é amem, em português mãe, em sérvio é matka, em tcheco matka, em holandês moeder, em estoniano ema, em albanês meme. Então nós sabemos que o M é a letra central da palavra emuná, que significa fé. Por isso que o Eterno permitiu que essa letra, que significa água, mem significa água, represente o interior de uma mulher. Porque ela gera, e ela gera dentro de quê? De uma bolsa de água, né? O bebê ali sendo fertilizado. Gerar um filho é um estado de separação. E nesse período a mulher alcança um nível no mundo espiritual, porque ela está criando uma nova vida, e nisso ela tem uma semelhança com o Criador. Por isso, queridos, que nós temos que ter muita fé. Porque a mulher, ela tem um princípio de Deus, que é criar, que é gerar. O papel da mulher é zelar. Ela reparte o seu amor diariamente por meio de elementos básicos como alimentação. Se você está dando qualquer porcaria para o seu filho comer, você está indo contra a palavra de Deus. Tire as coisas que não dão saúde para os seus filhos, para os seus filhos. Quem cuida da alimentação numa casa é a mulher. Ou seja, na hora da refeição, não é apenas uma refeição, é um culto. Eu não falei que o altar é a mesa? Então, quando você coloca na mesa uma comida que Deus não agrada, nós estamos indo contra a palavra de Deus. E esse é o nosso papel. Ver o que nós estamos dando para comer a nossa família. Porque é a mulher que prepara o menu da casa. Então, tire as coisas que nós sabemos que faz mal para a saúde, né? A oração, esse é um papel da mulher também. As orações estão relacionadas ao tempo. Quando a mulher tem que se separar um tempo para orar e preparar a casa para a celebração das festas, dos cultos. A maneira como a mulher se comporta demonstra o tipo de relacionamento de oração dela. Ou seja, uma mulher que vive em oração, né, irmão? A gente ora para a pessoa e vê uma luz de Deus na pessoa. Mas a mulher que não ora, ela é louca. Provérbios fala isso, irmãos. A mulher fica só murmurando, queixando, reclamando. Mas uma mulher que tem vida com Deus, uma vida de oração, ela reflete a luz dentro da sua casa. Porque é ela que acende a luz da candeia. No Shabat, nós acendemos 11 velas no Shabat, né? Representando o início e o fim do dia. É a mulher que acende, porque é ela que traz a luz. É ela que traz esse reflexo da presença de Deus dentro da sua casa através da oração. Mas a mulher também, ela cuida das vestimentas da família. Por quê? Porque a roupa, irmãos, ela expressa a nossa imagem interior. Eu acho um absurdo, né? Hoje nós vemos tantas moças, mulheres crentes andando, expondo seu corpo. Então, quando a gente coloca uma roupa, a gente está tampando aquilo que é sagrado, que é o nosso corpo. Nosso corpo não precisa ser mostrado para ninguém. Por quê? Porque ele é algo separado para Deus. Então, hoje a gente vê na igreja mesmo, as mulheres muito desnudas, sabe? Mostrando suas intimidades, né? Para outras pessoas. Então, a mãe é que cuida dessa parte. Ela vai ver a vestimenta da filha, ela vê a vestimenta do filho, ela cuida desse ambiente, né? É interessante que lá em Provérbios 31, 25 diz assim: a força e a dignidade são os teus vestidos. Ou seja, força e dignidade são peças que não se encontram em guarda-roupa, mas vestimentas de um caráter piedoso. E nós chamamos isso de tsenut, que é recato. A mulher, ela tem que ter um recato. Irmãos, já estou terminando. Não preocupe que tem muita coisinha gostosa ali para a gente comer daqui a pouco, tá bom? Hoje é Shabat, né? Terminamos o Shabat. Já nós estamos terminando. E a mulher também é que traz a adoração para dentro da sua casa, né? As mulheres é que preparam aquele ambiente para que a glória de Deus venha, né? Porque o altar já está lá, o marido fez o altar, não é isso? Mas nós mulheres é que tiramos os ídolos do altar, irmãos.
Muitas vezes nós deixamos ídolos entrando, né? Mas nós, mulheres, é que precisamos de tirar os ídolos da nossa casa, vigiar a nossa casa, vigiar a nossa família, para ver o que está entrando lá, se está entrando algum Deus estranho. Então nós temos que tirar o que não presta da televisão, da internet. Nós temos que vigiar a vida dos nossos filhos. E também a mulher é aquela que cuida do Shabat, né? Apesar do corre-corre do dia a dia, muitas vezes nós não temos tempo, né, durante a semana para estarmos juntas, mas a mulher, ela separa um dia da semana, como a Bíblia diz, né, no sábado, prepara uma comida gostosa, prepara um ambiente gostoso para receber a família. E ali, quando Deus nos presenteia, né, com esse tempo de separação, onde nós podemos juntar nossa família, nossos filhos, compartilhar a palavra de Deus e poder viver um tempo de alegria. Também, esse tempo que nós separamos para o Senhor, por quê? Porque nós queremos trazer Deus para participar do nosso dia a dia também. No dia a dia nós estamos ali tão cheios de coisas, né? Mas no sábado a gente tira um tempinho e chama o Senhor para se sentar à nossa mesa de uma forma especial nesse dia. Amém? Mas eu queria falar aqui para os filhos. Tem filho aqui? Então nós vamos falar um pouquinho qual é o papel dos filhos na família. Primeiro, Yeshua é o modelo de filho. Você quer ser um filho exemplar? Pegue Yeshua como modelo de filho na sua vida. Como que Yeshua viveu? Como que ele se comportou? Ele é um exemplo para nós. Ele disse assim: não consiste em fazer a minha vontade, mas a vontade do meu Pai que está nos céus. Um filho, quando ele é obediente, ele abre mão das suas vontades por obedecer seus pais. Porque sabe que a vontade dos pais, ela é a melhor. Amém? Mas os filhos também devem honrar os pais. O que é honrar o pai? É cuidar dos pais, principalmente na velhice. Cuidar das necessidades dos pais. Mas hoje é o contrário, é os pais que cuidam dos filhos. Hoje nós temos filhos de 30 anos dentro de casa, adolescente, e os pais estão ainda mantendo eles. O filho se separa e vai para casa da mãe e do pai de novo. Então, queridos, nós precisamos de honrar nossos pais. E honrar é elogiar também. Não permita ninguém fale mal do seu pai. Sabe por quê? Porque você tem que honrar ele, seja no que for, né? O filho primogênito tem um destaque da família. Ou seja, alguém aqui no meio é o filho mais velho da casa? Então, na ausência dos pais, você é responsável por seus irmãos. É você que tem que orar, abençoar, educar, dar conselhos, chamar a rédea. E Yeshua, ele é o nosso irmão mais velho, não é? É por isso que ele está aí nos abençoando, nos aconselhando. Por isso nós temos a palavra de Yeshua. Ele é o nosso conselheiro. Ele fala: eu vou ensinar vocês o caminho. Porque na ausência do pai, o filho substitui, não é isso? O pai estava lá e Yeshua veio para falar em nome de Deus, em nome do seu pai. E ele veio nos instruir como nós devemos seguir o caminho do pai. A filha deve aprender como dona de casa. Hoje as moças casam sem saber fazer nada. Por quê? Não querem ajudar a mãe dentro de casa, então não aprende, né? Mal estejam a cama. Mas, como que elas vão aprender? Na cozinha com a mãe, vendo a mãe cozinhar, batendo um papinho, picando uma verdurinha, vai aprendendo, lavando uma roupa, vendo a mãe como que ela cuida dos irmãos. Então, isso tudo, queridos, é a mãe que o filho aprende com as mães. Então, hoje eu vejo que os filhos querem aprender na rua, e na rua só aprende muita coisa errada. Os irmãos devem desenvolver amor entre si, crescendo juntos na mesma fé. Uma casa dividida não prevalece. Se nós servimos um Deus, toda a família tem que estar ali unida servindo aquele Deus. Mas um está numa igreja, outro está noutra. Já viu como que é uma casa quando os filhos, cada um está numa religião? É uma confusão, irmãos. Nós temos que seguir a mesma fé. Juntos, compartilhar. Aí quando reúne, um tem salmo, outro tem cântico, outro tem testemunho, porque nós estamos falando a mesma língua. E aqui nós aprendemos que esse amor entre os irmãos tem que acontecer. Irmão briga, coisa, mas está ali junto, né?
Essa é a unidade. O desafio de sermos uma família da Torá é grande e exige de nós fé e obediência. Lá em Gênesis 2:18 diz assim: não é bom que o homem esteja só. Não é isso? Mas a palavra lá está escrita assim no original: não é bom que o homem esteja solteiro. Às vezes é mais solitário viver com uma pessoa desagradável do que viver sozinho. Não é bom que o homem esteja solteiro. Não é mesmo, não, irmãos. Far-lhe-ei um auxiliador. Mas muitas vezes tem um marido que prefere viver sozinho do que viver com uma mulher rixosa. Outras vezes é o contrário. Porque você conviver com uma pessoa desagradável a vida inteira não é fácil. Então, nós precisamos voltar para a palavra para que o que Deus nos fala. Não é bom que você esteja só, mas seja o complemento do outro, seja um amigo do outro, andem juntos. E para a gente concluir, irmãos, pense no quanto sua família é uma casa sagrada. Irmãos, quantos problemas nós temos vivido nos lares hoje? Filhos nas drogas, filhos que estão vivendo uma vida fora do caminho. Não abra mão desse território chamado Beit, chamada casa. Não deixe o intruso entrar. Porque se você der brecha, a gente der brecha, ele vai entrar. Na sua casa só deve ter espaço para Deus, para o pai, para a mãe, para os filhos. E aí vai chegar os avós, os tios, os vizinhos, os amigos, os irmãos. Mas uma coisa eu te falo: qualquer um desses que chegar até a sua vida, a sua família, e eles estiverem comprometendo a felicidade da sua família, corte. Deus não quer que nenhuma estrutura de um invasor esteja dentro da nossa casa. Porque muitas vezes sempre vem um de fora para atrapalhar a sua convivência. Então corte, porque a Bíblia nos ordena isso. Cerque as fronteiras da sua família com oração, jejum e com a palavra. E terminando, o modelo bíblico de família é comunidade, porque preserva os indivíduos sem permitir que eles se tornem senhores de si, porque ele está ligado ao outro num relacionamento chamado Keilah, igreja. A nossa casa é a extensão daquilo que Deus tem, família do reino de Deus. Então a igreja deve ser o resultado do que nós somos como família. Como é que está a sua igreja? Como a igreja está hoje? Então, queridos, vamos orar? Eu sei que, assim como eu, você está aí hoje precisando de uma oração pela sua casa. Talvez seu casamento não está bem. Talvez você está com problemas com seus filhos. Talvez você está aí vivendo um momento de dificuldade financeira, filho na droga, filho prostituindo. Eu tenho certeza que, assim como eu estou vivendo um momento muito complicado hoje. E eu creio que vocês também estão vivendo. Cada um tem aqui um pedacinho, né, de dificuldade. Então eu queria que a gente orasse agora. Eu queria que vocês viessem aqui à frente. Quem quer essa oração? Sabe o que eu quero que vocês venham à frente? Porque você vai estar dando um passo de fé. E quando nós saímos do lugar para receber a oração, nós estamos dizendo: eu quero uma mudança. Eu vou sair dessa posição e vou buscar o de Deus. Amanhã nós vamos celebrar aqui na nossa congregação a festa de Rosh Hashanah, Yom Teruah, que é a festa do Ano Novo bíblico, né? E esse Ano Novo fala de mudanças. E eu coloquei no meu coração de fazer essa palestra hoje para as famílias, porque o meu maior desejo, irmãos, é de ver famílias edificadas. Sabe, eu tenho visto a estrutura das famílias hoje do povo de Deus. Não estou falando do mundo de fora, não. Eu tenho visto que a estrutura familiar do povo de Deus está em decadência. E eu, pessoalmente, eu não aceito isso. Eu não aceito. Porque o reino de Deus é que sofre.
O reino de Deus sofre por causa das nossas famílias. Porque nós temos visto esse tempo que o inimigo ele tem encontrado brechas, né? Às vezes a culpa não é nossa, mas é o sistema que nós estamos vivendo hoje. E a igreja tem aceitado a penetração do mundo dentro da igreja. Nós temos aceitado muitas coisas que Deus discorda. E a gente não tem que caminhar como o mundo dita para nós. Nós temos que caminhar conforme a palavra de Deus nos ordenou. E eu quero nessa hora orar pela sua família. Você que está aqui, que está aí com seu filho no mundo, fora do caminho do Senhor. Você que está vivendo um momento difícil de conflitos no seu lar. Oh eterno Deus, Senhor, nós estamos aqui diante da tua presença. Senhor, eu não sou nada diante de ti, mas o meu coração, Pai, almeja ver cada uma dessas famílias que estão aqui, Deus, recebendo essa oração. Oh Deus, eu sei que tem vidas aqui que têm sofrido angústias dentro da sua casa, que não têm tido paz dentro do seu lar, que estão vivendo, ó Deus, um tempo que a estrutura da família está abalada por causa de dificuldades que chegaram. Oh Adonai, mas o Senhor é poderoso. E assim como nós aprendemos nessa noite, que o Senhor, Pai, é aquele que tem o poder de mudar a nossa história. Eu oro aqui, Deus, por cada vida que está aqui clamando pelo Senhor, por cada vida que implora pela tua misericórdia, que o Senhor alcance esse filho que está perdido, que o Senhor vai de encontro, Deus, que o Senhor salve esse filho que está envolvido com as drogas, que está na prostituição, esse filho que afastou das coisas do Senhor, esse filho rebelde, esse filho que está envolvido com outras coisas que não pertencem ao teu reino. Eu oro, Deus, para que o Senhor venha trazê-los de volta para a tua casa. O Senhor criou uma casa para nossos filhos. Por isso eu peço ao Senhor que o Senhor venha, Pai, e salve essa vida. Eu oro também, Senhor, por essa mãe que sofre, por esse pai que está desiludido com as coisas desse mundo, enfraquecido na sua fé. Esse pai, ó Deus, que está desanimado, que não tem força para cuidar da sua casa, talvez pela falta do dinheiro, do emprego. Oh, Adonai, o Senhor conhece a situação aqui, Pai. O Senhor é aquele que sonda os corações. Por isso eu peço nessa hora, ó eterno Deus, que o Senhor ouça o nosso clamor, que o Senhor venha com a tua força, o teu poder, vai tirando os ídolos da nossa casa, vai limpando as estruturas da nossa casa, vai tirando tudo aquilo que não glorifica teu nome, Senhor, tudo aquilo que tem impedido, Deus, de sermos uma família que serve ao Senhor. Tira, Deus, tudo aquilo que rouba o lugar do Senhor na nossa casa. Oh, Adonai, às vezes estamos tão ocupados com tantas coisas, mas que o Senhor nos liberte, Pai, e que possamos controlar o nosso tempo, para termos tempo de ir juntos como família, buscar o Senhor, estudar a Tua Palavra, compartilharmos a Tua Palavra. Oh, Adonai, nós te pedimos que a Tua misericórdia venha sobre a nossa casa, sobre as nossas vidas, que possamos ter, ó Deus, famílias edificadas na rocha, famílias estruturadas, que sejam testemunhas vivas daquilo que o Senhor é em nossas vidas, daquilo que o Senhor fez nas nossas vidas. Pai, em nome de Yeshua, que todo demônio que tem penetrado na nossa casa, que todo espírito contrário, espíritos que têm invadido o nosso lar, a nossa mente. Pai, eu tenho conversado com pessoas que têm visto tantas coisas dentro da casa, sonhos de perturbação. Oh Deus, tem visto coisas. Nessa hora, Pai, eu peço ao Senhor que o Senhor venha repreender o devorador, o inimigo das nossas almas. Pai, nós queremos de volta, Deus, a nossa casa, servir ao Senhor, porque há uma promessa do Senhor para as nossas famílias, e nós somos servos do Senhor, Pai, e nós não concordamos como a igreja tem vivido nesses dias. Tanto espírito de separação, Senhor, tanto adultério na casa do Senhor.
Nós repreendemos isso, Deus. Nós anulamos, ó Pai, esse espírito de prostituição que está dentro da nossa casa, dentro da casa do Senhor. Pai, em nome de Yeshua, pedimos pelos nossos filhos, porque hoje as crianças são desobedientes. As crianças hoje não têm disciplina, não têm reverência, porque nós perdemos a base, a estrutura. Então, Adonai, nós queremos de volta, Deus, aquilo que o Senhor plantou em nossas vidas, que possamos reconstruir a casa do Senhor, que possamos começar essa reconstrução a partir da nossa vida, através da nossa verdadeira teshuvá, do nosso verdadeiro arrependimento e comprometidos com o Senhor e com a sua palavra. Em nome de Yeshua, Deus, muda nossa mente, nosso coração, Deus, o nosso papel como marido, como esposa, como filhos. Que o Senhor venha revelar a nós, Pai, aonde nós caímos, aonde nós precisamos nos levantar, aonde nós precisamos de mudar. Que a partir de nós, Senhor, o Senhor faça uma mudança dentro da nossa casa. Que aqueles que convivem conosco possam ver a presença do Senhor em nossa vida, através da nossa oração, através do nosso comprometimento com o Senhor, e que nós possamos ter famílias estruturadas. Em nome de Yeshua, Deus, traz saúde física para a nossa casa, traz saúde mental e espiritual, e que a presença do Senhor vai enchendo agora, Pai. Eu quero pedir nessa hora, Deus, que o poder do Teu Espírito Santo vai entrando dentro da nossa casa nessa hora. Aonde estiver um ente querido nosso, Pai, aonde estiver um filho, aonde estiver uma esposa, aonde estiver uma esposa, Deus, que a mão do Senhor vá nessa hora, Deus, tocando, mudando a estrutura dessa pessoa, tirando, Deus, todo o pensamento maligno e trazendo de volta para a Tua presença, Pai. Eu abençoo as famílias aqui representadas, Deus. Eu abençoo no nome santo de Yeshua, Pai, porque eu creio no poder da oração. O Senhor separou esse tempo para essas pessoas que estão aqui hoje, Pai. O Senhor separou esse tempo para essas pessoas. E eu creio, Deus, que aquele que entra na presença do Senhor não sai de mãos vazias. Por isso, Deus, nós declaramos o poder do Senhor manifestado nessa hora, a glória do Senhor manifestada. E nós vamos sair daqui diferente de como entramos. Nós vamos nos posicionar na presença do Senhor. E sabe por quê, Deus? Porque Yeshua está vindo buscar a sua glória. E Ele vem buscar cada um de nós e a nossa família. E nós não queremos que nenhum deles se perca. Nós não queremos que eles fiquem de fora. Nós queremos toda a nossa casa na glória, recebendo o Senhor, vivendo para o Senhor. Nós queremos, ó Deus, a salvação da nossa família. Então nós te pedimos nessa hora, Deus, salva a nossa família, Pai. Salva a nossa casa, para que ela seja encontrada diante do Senhor, irrepreensível, sem dor, na Tua presença, Pai. É no nome de Yeshua, Deus, eu abençoo cada família aqui, Senhor, para a glória do Teu santo nome.